Bom, agora eu converso com o Paulo Alceu, que já está aqui comigo. Paulo, boa noite, primeiramente. Boa noite, Udiane. Boa noite a todos vocês que estão conosco aqui no ND Notícias. Olha só, o senador do Cidadania, Randolph Rodrigues, propôs uma nova CPI da Covid no Senado. Diante dessa informação, Paulo, qual a sua avaliação sobre isso? Seria necessário? Nem um pouco, né? Nem um pouco. Já dá para notar exatamente qual é a finalidade. E foi ele que propôs a primeira CPI. Foi ele que propôs a primeira CPI e foi vice-presidente da CPI anterior. O Senado, que criou os mais variados obstáculos, não colocando ano passado em votação temas fundamentais para o país, entre eles o do imposto de renda, exigindo por essa razão extrair da PEC dos precatórios recursos para auxiliar brasileiros na linha da pobreza, agora tem em pauta mais uma CPI da Covid-19. Revelando isso, sim, que se transformou num palanque eleitoral em benefício a senadores de caráter hipócrita. Só falta o ministro Barroso, do STF, impor que essa estultice seja instalada. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, novamente baixa a cabeça omisso. A proposta partiu justamente do senador Randolph Rodrigues, que protocolou a abertura de uma nova CPI da Covid para apurar o governo federal de novembro até agora, ou seja, apurar o presidente Bolsonaro, referentes a atos que estão acontecendo nesse momento, entre eles vacinação das crianças. Pelo visto, não ficaram satisfeitos com a péssima repercussão da CPI anterior, que indiciou 78 pessoas num palco inquisitório. A CPI não pode ser banalizada desta forma. Tem sua importância, visando barrar e denunciar desvios de conduta de autoridades, desvios de conduta de governantes. CPI é fundamental, sim, é um instrumento de investigação do legislativo. Mas isso demonstra mais uma vez que o interesse não tem nada a ver com a situação do brasileiro, com as suas precariedades, com as suas dificuldades, mas apenas para ocupar espaço apoiado por uma mídia militante e descaracterizada de suas funções. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o PT, com outros integrantes, protocolou uma CPI para apurar o apagão de dados do Ministério da Saúde. Ou seja, um movimento orquestrado em pleno ano eleitoral. Seria ótimo se fosse no interesse do país, no interesse do cidadão trabalhador, mas, lamentavelmente, é apenas pirotecnia eleitoreira paga por todos nós. CPI parte 2. Não deixa de ser um deboche contra a inteligência de todos nós.